Olá! Nesse vídeo eu vou fazer a resolução das questões da atividade de intervalos. Na questão 26, pede para a gente representar graficamente cada um dos seguintes intervalos. Então a gente tem que colocar esses intervalos que estão com essa notação de colchetes na reta numérica e fazer a representação. Então, na letra A, é um conjunto aberto em -3, então bolinha aberta em -3 e fechado em 5. Então, bolinha fechada em 5, e aí você risca entre o -3 e o 5. Na letra B, são todos os números que são menores do que 2/3, né? Porque ele é aberto em menos infinito e aberto em 2/3. Então, bolinha aberta em 2/3 e riscado para o lado do menos infinito toda a reta. O C, ele é fechado em 7/5, então bolinha fechada em 7/5, e aberto em mais infinito. Então, você risca para o lado direito da reta até o final, para dar essa ideia de que é infinito. O D é aberto em 0 e aberto em 2. Então, bolinha aberta em 0, bolinha aberta em 2 e risca entre o 0 e o 2. O E é fechado em -1 e aberto em 1. Então, bolinha fechada em -1, bolinha aberta em 1. E faz o risquinho entre -1 e 1. E o F, aberto em raiz quadrada de 2 e aberto em 5. Então, bolinha aberta nesses dois extremos e risca o intervalo entre raiz de 2 e 5. Só para reforçar, o que essa representação está dizendo para a gente? Está mostrando os infinitos números onde a gente riscou, né? Então, aqui entre o -3 e o 5 existem infinitos números, porque vale os números inteiros, os números com vírgula, os números racionais, irracionais, todos eles. Então, tem uma infinidade de números aqui dentro. Mas nesse intervalo, a gente não quer o -3, porque ele é bolinha aberta, e a gente quer o 5, porque ele é bolinha fechada. Aqui no D, a gente não quer o 0 e não quer o 2, porque eles estão com bolinha aberta. A gente só quer os infinitos números que existem entre o 0 e o 2. Nesses casos aqui de menos infinito e mais infinito, é isso, né? A gente quer todos os números a partir de 7/5 até mais infinito, incluindo 7/5. E nesse outro caso aqui, a gente quer todos os infinitos números menores do que 2/3, não pegando o 2/3, porque ele é bolinha aberta. É isso que essa representação está dizendo para a gente. Questão 27. Descrever por meio de uma propriedade característica cada um dos conjuntos representados a seguir. O que é uma propriedade característica? É aquela forma extensa com a simbologia de conjuntos. Então, o que a gente olha nesse intervalo real da letra A? Que são todos os números maiores ou iguais que -2. Então, a representação característica vai ficar assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual do que -2. Na letra B, são todos os números menores ou iguais, eu sei que é igual porque a bolinha fechada inclui o extremo 3 raiz quadrada de 2. Então, aqui vai ficar x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual do que 3 raiz quadrada de 2. Aqui, são os números entre -1/4 e 1, os infinitos números que estão entre -1/4 e 1. Então, eu sei que já vai ser assim, ó, x pertencente aos reais, tal que o x está entre o -1/4 e o 1. Aí, agora, a gente vai olhar para o bolinha aberta e para o bolinha fechada para saber se o sinal é só de menor ou de menor igual. Aqui é bolinha aberta, não inclui o -1/4. Então, se é bolinha aberta, é o sinal estritamente de menor. Aqui é bolinha fechada, inclui o 1. Então, aqui a gente vai botar menor ou igual, porque daí pode incluir o 1. E aqui na última, na questão D, a gente vê que é o intervalo entre -3/4 e 0. Então, vai ser x pertence aos reais, tal que -3/4, alguma coisa x, alguma coisa 0. O -3/4 é bolinha aberta, então aqui é estritamente menor. E o 0 é bolinha fechada, então pode incluir o 0. Então, a gente bota menor ou igual. Questão 28. Dados os conjuntos A, que é x pertence aos reais, tal que x é maior do que -2, e o conjunto B, que é o intervalo aberto em -3 e fechado em 4/3. Calcular a união, a intersecção e a diferença entre esses conjuntos.
Então, a primeira coisa que você deve fazer é a representação geométrica desses dois conjuntos, porque isso facilita bastante para fazer as operações. Então, o conjunto A ele é formado por todos os números maiores do que menos 2. Então, é bolinha aberta em menos 2, porque é maior que menos 2, não é maior ou igual, e risca tudo até o mais infinito. E o conjunto B ele é aberto em menos 3, bolinha aberta em menos 3, e fechado em 4/3. Então, bolinha fechada em 4/3, e aí toda a parte entre o menos 3 e o 4/3 fica riscada. Aí a gente vai calcular o A união B, que é juntar os elementos do A com os elementos do B. Olhando aqui para a reta, o que a gente pode perceber? Que vai ser do menos 3 em diante, né? Então, por isso, vai ficar aberto em menos 3, porque o menos 3 não faz parte, e aberto em mais infinito. Na hora que eu junto essas duas retas, vai ficar tudo riscado do menos 3 até o infinito. A intersecção é a parte em comum dos dois. Então, a parte em comum está aqui, né? Entre o menos 2 e o 4/3. Então, vai ficar aberto em menos 2 e fechado em 4/3. Por que aberto em menos 2? Porque para fazer parte da intersecção, tem que pertencer aos dois conjuntos, lembra disso? Nesse caso, o menos 2 pertence apenas ao conjunto B, que é a parte que está arriscada. No conjunto A, ele não pertence, então ele não pode pertencer à intersecção, porque para estar na intersecção ele tem que estar nos dois conjuntos, e ele só está no conjunto B. Então fica aberto em menos 2 e fechado em 4/3. Fechado em 4/3 porque o 4/3 pertence ao B e pertence ao A. A menos B. Os elementos que estão no A e que não estão no B. Aqui, é essa parte, né? Essa parte que está no A e não está no B. Então é do 4/3 em diante. Aberto em 4/3. Por quê? Porque o 4/3 pertence ao conjunto B. E a gente quer quem? A gente quer os elementos que estão no A e não estão no B. Então, tem que ser do 4/3 para frente. É isso que vai ser verdadeiro. Do 4/3 em diante, a gente vai ter elementos que estão apenas no A e não estão no B. Então, não pode incluir o 4/3. Por isso que ele fica aberto. Aberto em 4/3 até mais infinito. E a letra D, o B menos A. Os elementos que estão no B e não estão no A. É essa parte aqui, né? Entre o menos 3 e o 2. Então, vai ficar aberto em menos 3 e fechado em 2. Aberto em menos 3, porque, obviamente, o menos 3 não pertence ao B, né? Porque ele é bolinha aberta. E fechado no menos 2, porque a gente quer os elementos que estão no B e não estão no A. E o menos 2 satisfaz essa condição, né? Ele está aqui no B, na parte riscada, mas não está no A. Então, vai ficar fechado em menos 3. Desculpa, aberto em menos 3, fechado em menos 2. 29. Com relação ao exercício anterior, determine a quantidade de números inteiros pertencentes à A intersecção B. Então, a gente viu que a intersecção B foi a letra C, né? Desculpa, a intersecção B foi a letra B, que foi aberto em menos 2 e fechado em 4/3. Que números inteiros estão aqui, né? Tem o menos 1, tem o 0, tem o 1, aí depois já chegou o 4/3. Então, só há 3 números inteiros, o menos 1, o 0 e o 1. Todos os outros vão ser racionais ou irracionais. E a última questão, represente por meio de uma operação entre conjuntos os intervalos abaixo representados. Então, a gente vê que tem um pedaço que é de menos 1 a 3 meios e outro pedaço que começa em 2 e vai até o mais infinito. O mais simples aqui é fazer a união, tá? A gente tem um intervalo fechado em menos 1, aberto em 3 meios, união com o intervalo fechado em 2 até mais infinito aberto. Representar isso assim, utilizando a simbologia dos cochetes, tá? Ó, fechado em menos 1, aberto em 3 meios, união com fechado em 2 até mais infinito que é aberto. Então, como foi possível observar, uma ótima estratégia para resolver os problemas envolvendo intervalos reais é fazer a representação geométrica, é desenhar as retas, se é bolinha aberta, bolinha fechada, e fazer ali o riscadinho entre esses extremos. Isso facilita bastante para interpretar quem são os elementos desse intervalo, né? Quem são os infinitos números que estão nesse intervalo real, e ajuda mais ainda na hora de fazer as operações de união, intersecção e diferença. Bons estudos! E até mais. Tchau!